seu, senão tu vai cair em tentação. Você vai se contaminar. Aos pouquinhos vai vendo a vontade de, entendeu? De voltar para o Egito, aquela vontade vem aparecer, de vez em quando, pastor, vem uma vontade, tipo assim, entendeu? O coração acelera, depois ele volta ao normal, entendeu? É como se eu estivesse no ar-condicionado, saísse no sol e voltasse. De vez em quando é um negócio assim, parece que me chama. Cuidado, que você está à beira de voltar para o Egito. Você está à beira de retornar para o Egito, mas pelo sangue de Jesus se desvia. Põe a tua vida no altar. E o samaritano, ele estava no pé. Você viu lá no Esdras capítulo 4? Nós destrinchamos o Esdras capítulo 4. Eles estavam ali no pé, ó, importunando, querendo trabalhar, querendo se misturar. Mas peraí, pastor, ele vai pegar só um saco de cimento, ele vai embora. Meu filho, Deus não mandou, ele está com você aí, Deus mandou você. Tem crente que pega um ímpio e pega ele para fazer uma obra de justo. Meu filho, a obra do Senhor que tem que fazer é você. É você que Deus quer. É você que Deus quer usar. Aleluia. Glória. O crente não pode se misturar, não tem que ter. Se você não sabe, deixa eu te falar logo outra coisa. A mistura está tão grande que na época que eu entreguei a minha vida a Jesus, o crente nem jogar bola era para jogar. Nem jogar bola. Vai jogar bola com o ímpio? Está em disciplina. Chegar na igreja de chapéu aí, tirava o chapéu e dava o porteiro guardava, no final entregava, mas não entrava de chapéu na igreja. Disciplina. E interessante, ninguém se desviava. Ninguém se desviava. A doutrina é glória. A palavra, o povo andava, ó, na lei do Senhor. Mas a mistura é muito grande, meu amigo. Por quê? A família de A já se misturou com o ímpio, e aí não tem condições, vai ter que ter acesso às coisas santas. Aí a terceira família também já, a quarta também já. Quando vai ver, a casa do Senhor estava cheia de profanação. É como disse Jesus, o discípulo perguntou: Senhor, eu quero arrancar o joio aqui. Jesus disse o quê? Arranque não. Se você arrancar, vai vir também. Se você tirar um, aquela família toda sai, ó. Se você mandar aquela irmã ali sentar, que ela não pode fazer, a família pega a Bíblia e vai congregar em outro lugar. Eu não congrego em lugar nenhum, por causa do vulgo. É hoje. Segura. Vamos ver mais aqui. Subtópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Por gentileza, lê aí, minha amiga. Você está com lição? Não? Lê aí, Aline, por gentileza. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o rei de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II. E as 10 tribos do norte, levadas cativas para a Síria, por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar de sacerdotes. E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes os sacerdotes dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam os seus deuses. Segura aí. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas aí como dissesse assim: não, pastor, deixa aí que Deus sabe todas as coisas. É aí que está. Aí você enche a igreja. Você incha. Você incha a igreja pensando que está tudo beleza. Quando for ver, olha lá.
Aí fica aquela murmuração dentro da igreja, aquela briga interna, externa, uma briga externa dentro da igreja, porque o erro está ali, o sacerdote não pode falar nada, coitado, porque tem 30 anos aquela serva do Senhor que congrega aqui, aquela ali tem 12, aquela ali tem 6, aquela ali chegou agora. Ou você se acostuma, aquele que chegou agora, com o ambiente que está, ou vai para outro lugar, ou vive, que a maioria vive assim, o chamado faz de conta. Faz de conta que está tudo beleza, e não está nada beleza. E aí o pessoal, deixa eu ir. Quando foi ver, vê aí. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, Sim. mas não deixaram a idolatria. Papai aí. Representam muito bem uma vida na carne, Sim. na qual a idolatria é uma expressão. O crente na carne, ou seja, esse povo samaritano adorava a Deus, mas vivia na carne. Ô pastor, pois não. Será que tem gente assim? Será que ainda tem esse povo no meio da igreja? Meu amigo, tem muito, meu amigo. Pastor, o senhor pode decifrar nesta aula quem são os samaritanos hoje? Sei sim. São os crentes gospel. Pronto, são samaritanos. É gospel. Eu estava vendo um vídeo que eu fiquei impressionado com aquilo. Chamei minha esposa, vinha correndo aqui ver. Vinha correndo rápido. Um evento muito grande, mega evento, vamos dizer assim, mega evento, de certa igreja aí. E de repente, mas tinha muitos jovens. Você já viu um evento grande, não sei a quantidade ali, não sei, de uns 60, 70 para 120 mil, estava ali. E aí estava escrito lá, a festa da fantasia. E queridos amigos e irmãos, servos de Deus que estão aqui nesta aula, que devem se separar, se desviar do mal. Quando eu vi aquilo eu tomei um susto. Gente fantasiada de homem de ferro, crente. Já viu aquele desenho que o cidadão tem um cara de, como é que chama? Mão de tesoura, não é isso? Ele faz crente fantasiado daquilo também. O cidadão que estava na tribuna, ele estava de pirata. Meu filho. Ô pastor, escola dominical está falando o quê? São vulgo, meu filho, à vontade. E aí, ó, o que jovens. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Em uma aula como essa aqui, um jovem que estiver assistindo aí, o que é que ele vai pensar dessa liderança que vos fala aqui? Esse daí é quadrado, esse daí é atrapalhado, esse é o tirado santo da igreja ali, tirado santo. Sai daí, rapaz. Meu pastor aqui está uma benção aqui, está falando bobagem aí, já está me instruindo aí, já está me jogando lixo, ou já está falando alguma coisa aí. É luta, meu filho. Você está pensando o quê? Oh, Jesus, nos guarda. Galácia. Aqueles que pregam a verdade nesses últimos dias, prepara as costas. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo nenhum. Eu sei que eu tenho um povo que é comigo. Eu sei o que eu tenho. Eu tenho um Senhor dos Exércitos e eu não vou mentir a verdade. Porque para o inferno eu não vou. E Deus não gosta de mistura. Não venha não. Você pode ter 100 anos, parabéns, com todo respeito, mas se tiver vulgo, mistura, cuidado, no céu não entra pecado, não tem jeito. Deus é santo, meu filho, é santo, tão santo que existe santidade. Ou a gente mostra para o mundo outra coisa. O mundo nunca se curvará, nunca esqueçam disso. Daqui a 30 anos lembra disso, se ele não voltar. O povo nunca se curvará perante pessoas semelhantes, o mundo perante pessoas semelhantes a ela. Nunca. Você não entendeu não, meu filho? O mundo nunca vai ser flexível a um crente semelhante a ele.
tu anda. Fala, gira, dá palavrão, pega 2, 3 meninas jovens da igreja. Ele não está nem aí, meu amigo. Ele está chateado com essa aula aqui. Ele está aborrecido. Ele ou ela está aborrecido. Porque eu não gosto de ouvir isso. Então não compre a lição, meu filho, na sua sala lá, na aula lá. Ô meu filho, o evangelho, minha filha, o evangelho, diz um ditado, que pé parado não toma topada, né? E a vida é dura para quem mole. O evangelho é para os fortes. Que os fracos, ele disse logo, ó, os covardes, volte. O quê? É covarde, meu amigo, o evangelho é para quem quer. Você quer ser salvo? Dê lugar a Deus que Ele te salva, Ele te liberta, Ele te enche. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. E eu disse, Deus, tenha misericórdia de meus filhos. Porque isso é uma tentação para o jovem. Aí eu vou ensinar, vou puxar. Como é que vai ser como é que vai ser o meu ministrar, o meu culto doméstico? Eu vou ter que falar o Levítico. E outra coisa, o Levítico é um dos livros que leva mais a santidade em pauta. É o livro da santidade, Levítico. Você quer buscar a santidade? Lê Levítico. Você vai ver ele falando, não, ser santo, ser santo, ser santo, ser santo que eu sou santo. Aleluia! Aleluia, Jesus! É difícil, meu filho. Você vê um jovem no pudor, um jovem na masculina no pudor, é difícil. É uma mistura terrível. O negócio está feio, meus irmãos. É interessante que aquele que quiser servir ao Senhor piamente, prepara as costas. Continue, irmãinha. Gostando da leitura aí. Por favor, Os filha. samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Peraí. Está vendo aí? A Bíblia, meu bem, é essas coisas que a gente não pode passar por cima. Não pode quebrar regra. Não podemos quebrar regra. Nós não podemos, de maneira nenhuma, estar perante pessoas que não estão a favor dessa doutrina. A casa de Deus tem lei. A gente não pode aceitar Jesus e viver como a gente vivia. Como diz a canção da harpa cristã, eu vou cantar, depois eu canto a contrária. Ela é assim: eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como... Hoje, deixa eu cantar de hoje. Eu venho como estou, eu permaneço como estou. Não pode. Tem que ter uma mudança. Quer ver uma coisa? Atos capítulo 5. Vem, meu filho. Você está em casa aí, abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia que ainda falta ali mais de 25 minutos. É isso? Deixa eu ver aqui. Atos 5, 10. Isso. Ora. Atos 5, verso 10. Glória para Jesus. Glória a Deus. Verso 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos... E estavam todos unanimemente no alpendre de quem? Verso 13. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles. Mas o povo tínhamos em grande... Oi? Tinha grande o quê? Estima. Estava todo mundo lá no prédio. Você acha que só foi na época dos nossos ancestrais?
na era veotestamentária, no Novo Testamento, neotestamentário, que é o Novo Testamento, também falou, meu filhão. O apóstolo Paulo pregando lá, no alpendre de Salomão, aí estava o povo lá, ó, o povo de Deus, tudo unido, como está aqui, ó. Dê glória para Jesus aí. Todo mundo unido. Mas, vou ler de novo, olha só. Quantos aos outros ninguém ousava juntar-se com eles? Os outros que não era crente, que não queria se converter, ficou aqui, ó, todo mundo aqui e o povo de Deus lá, ó, ninguém vai falar. Ou seja, aqui está os ímpios e lá está o povo de Deus. Você acha que ele não queria se misturar, porque via que todo mundo estava defendendo a lei. Quando se há um crente, quando o crente ele anda na palavra, as pessoas não querem andar perto de você não, viu? Você já observou isso não? É difícil. Quando você vê alguém querendo mais perto de você para ler a Bíblia, para buscar, valorize essa pessoa. Quando se fala em oração, repare a quantidade de pessoas que se participam. Porque as pessoas não querem queimar carne, não querem queimar a ciência da vida. Para Deus repreender os pensamentos negativos, buscar santidade. O povo quer festa, a gente já falou isso aqui várias vezes, parece que Deus está fazendo que isso se repita. É festa, é aquela coisa toda, e agora é com essa festa de música gospel aí, e de pula-pula, e de grita-grita, teve agora outra coisa que eu vi, fizeram um ato memorial ao time do Flamengo dentro da igreja, e aquele época ali, como se fosse a torcida, o papai não cantar aqui, o que ele estava cantando lá, Sangue de Jesus. E aí, aquele som bonito, e a galeria, e todo mundo embaixo e em cima. Já viu no estádio como é que eles fazem? Eles ficam assim, né? Não cansa com a mão, ó. Aí fica assim, ó. É como tá dando força ao time, é um problema dele lá. É a vida dele lá, ninguém tem nada a ver com isso não. Isso aí é uma coisa dele. Mas levar a coisa do mundo para dentro da igreja, não perder o respeito para com Deus. Uma coisa é o mundo, meu filho, outra coisa é a igreja, meu filho, outra coisa é Jesus. Perdeu-se o respeito com as coisas santas. Tem gente que toma ceia de qualquer jeito, tem gente que prega, sobe no altar e é em adultério, tem gente que dá palavrão e toca instrumento, não está nem aí. Você reparou na leitura da lição aqui, como foi os sacerdotes também, os filhos dos sacerdotes que não davam, e os sacerdotes também, que nasceram do vulgo, da mistura. Aí vem nascer um sacerdote que não gostava da lei. Imagine como era o culto quando Esdras chegou lá, os sacerdotes ensinando, sacerdotes que não conheciam a lei. Imagine que igreja era essa. Aí você vai você bota uma pessoa para dirigir, para você ver a dificuldade que é. Porque não quer queimar a carne, não quer buscar, não quer clamar, não quer pagar o preço. E aí, essa situação ficou vulgar diante dos olhos de Deus. Olha lá. Eu fiquei, como que é isso, meu filho? Vá você falar alguma coisa. Então, a quantidade de pessoas que quer buscar santidade sempre será pouca. Então, essas mesmas pessoas são as pessoas que vão se separar do mal. Afastar do mal a inteligência. Quem vai levantar a mão e dizer amém? Amém. Esta é a virtude principal do evangélico. Continue, minha amiga. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Pronto. Como também daqueles que causam divisão. Pronto. Vai ter que se afastar. Você tem que se afastar. Tem um padrão, a igreja tem um padrão espiritual. O crente tem o padrão de se vestir. O padrão de até se vestir, a igreja tem. Ou você acha que uma serva de Deus, um servo de Deus vai vestir a mesma roupa que vestia para ir para a balada? As meninas que vai lá para o paredão, ela se converte? Não, ela se converte, ela passa por um processo do Espírito Santo lá, que faz o processo da regeneração.
a igreja vai abençoando, ajudando, quem puder dar uma roupa, tal, ela vai se aperfeiçoando, mas chega um ponto, chega um momento que o carro não está mais em 10 km por hora não, meu filho, já está em 60, 80, agora tem que ter uma mudança. Então uma coisa assim meio diferenciada, você não sabe agora. E outra coisa, o crente é reconhecido sim pelo que se veste. De longe você conhece o crente, embora tem pessoas que se vestem como crente, não é crente, mas o seu testemunho, a sua prática, a sua conduta, o seu trabalho, louvado seja o nome de Jesus, o seu fruto vai dizer quem é você. Porque vulgo também veste a roupa como crente, mas a língua não é como crente. Os olhos não é como crente. As mãos não é como crente. Tá certo? Os samaritanos procuram apresentar como os judeus casaram com os filhos dos judeus e deram os filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha. Esse assunto é tão sério, observe, e importante que merece um estudo. Está vendo, meus irmãos? Em separado, em que iremos fazer da lição número 12. E agora aí? Os judeus se casaram com as mulheres pagãs. Não, você não entendeu. Os judeus começaram a casar com as mulheres pagãs. Teve filhos com mulheres não crentes. E aí vem a pressão. E quando você tem um filho, uma pessoa tem um filho, começa já errado. Namorar com uma pessoa que não é crente. Ah, mas é a minha carne. Pois bem, então o pecado é vitamina? A carne é fraca e o pecado é a vitamina para fortalecer a carne? Tem que queimar essa carne. Pedir a Deus para Deus, muda a minha vida, Jesus, tem misericórdia, Ele apreende, Jesus. Neutraliza. Porque não tem como a santidade de Deus sobre a sua vida se a carne fala mais forte. Outra coisa interessante, aí foi-se o povo de Deus, perdeu a graça, perdeu o motivo, perdeu a direção, desabou completamente. Os filhos não crentes. Aí como é que esse sacerdote vai dirigir o culto? Se tem que dar atenção às coisas que não é crente. Como é que esta mãe, que é uma dirigente de serviço de oração, ela vai atender a lista em certo lugar, ou vai pregar, se ela tem que tomar conta do neto dela, de um filho que namorou com ela, não é crente? Isso prende o vaso. Isso faz que um vaso pague um preço ali que você não sabe. Mistura, não se deve se misturar. O crente tem que ser santo em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar, ainda falta 20 minutos. Lê aqui para mim, minha amiga. Os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Pode ler. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes dos judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. É brincadeira? Quando os judeus chegaram, começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e a adorá-lo. Então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja. Os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio veio velado, transformou-se em inimizade declarada. Pronto. Não aceitou não, então inimizade declarada. E essa inimizade, vou lhe mostrar aqui João 4, rapidinho. João 4, versículo, deixa eu ver aqui. Versículo 9. Verso 9. Toda igreja vai ler em alto bom som. Capítulo de João 4, verso 9. Você que está em casa, pega a tua Bíblia e acompanha. Glória a Deus. Vou contar de 1 até 13. Quem achou, diga amém. Amém. 1, 2, 3. Leia toda a igreja.
Está vendo aí? A inimizade é declarada. Iniciou-se ali a inimizade entre os judeus e os samaritanos. Cada aquele povo que estava ali. Ou seja, teve 3 tentativas. Veio com brado de leão, porque o inimigo ele nos arrodeia como leão, com rugido de leão, para trazer medo na igreja. Porque o crente que igual o primeiro tiro ele corre, não vai mais para a igreja. Perdeu o ânimo. Aí depois ele veio, pediu para ajudar. A gente vai ler aqui já em Esdras 4, Zorobabel faz o processo. Depois ele insiste novamente. E aí quando percebeu que a igreja não abriu a porta para ele, ele disse: a inimizade está declarada. Tanto é que o negócio, são 14 gerações, cada geração é 70 anos. Então a gente vai ter aí 980 anos. A última geração, cada geração é 14 anos, cada geração 70 anos. A última geração dessas 14 foi a geração de Jesus. Os sacerdotes aqui, fechou a porta. Mas lá na frente, quando Esdras chegou, a gente viu lá em Esdras 9, já vou ler um trecho muito interessante de Esdras 9 para a gente consolidar essa parte aqui. Ela não aguentou, raspou a cabeça dele. Vou lhe mostrar hoje aqui. Quando ele viu, não acreditou, um cara de crente casando com um descrente, gente já com filho. Ele tomou um susto: meu pai, eu fiz tanta coisa nessa igreja, olha o que esse povo fez. E aí, as coisas ficaram incomum, ficaram desproporcional. Deus sabe de todas as coisas, sabe, mas nós podemos misturar. Aí quando foi ver, olha, como é que pode um negócio desse? Veja comigo aí, rapidinho. Aí mesmo onde você leu, João 4, versículo, você leu qual? 9, leu 10. Verso 10. Jesus respondeu e disse: Ei, se tu conhecerás o dom de Deus, sim, e quem é e quem te pede água, e diz: dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Ou seja, ela está dizendo para Jesus: nós não se comunica com os judeus. Como disse assim, irmão, quando uma pessoa guarda uma mágoa, anassuribi, recocebe anda. Quando a pessoa guarda, é mais fácil guardar uma mágoa do que guardar uma palavra. E a Bíblia diz que é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que um irmão ofendido. É mais fácil conquistar uma cidade forte do que uma pessoa ofendida. A mágoa só Jesus. Ela disse: não, a gente não conversa não. Como dissesse assim, não era nem para você falar comigo. Estou nem aí para você. Não quero conta com você. Você é judeu, já estou vendo pelas vestes. Tenho nojo de você. Estou repudiado, não era nem para vir pegar água aqui. Aí Jesus: se você soubesse. Glória a Deus, aleluia. Você está conversando, mulher. O sacerdote estava lá. E o sacerdote, o último sacerdote, o sacerdote do sacerdote, o sumo sacerdote estava do lado dela. Aí quando ela viu que ele realmente era um sacerdote, não era um profeta, e aí mudou a situação. É claro, certo? Somente ele é que muda os pensamentos. Somente ele. Esdras capítulo 4, versículo 3. Não vai dar mais tempo mesmo, só temos 10 minutos. Porém, Zorobabel e Jesua e outro chefe dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vos e nós edifiquemos a casa do nosso Deus.
mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei. Pronto. Eu não posso me misturar com vocês. Mas ele não falou assim, não, vocês não vão. Ele disse, olha, a gente falou sobre isso. A postura de Jesua, Zorobabel. A diferença de um crente que é separado, de um crente que é ensinado, de um crente que é pós-graduado na palavra, que é orientado. Ele não abate. Olha, segura aí, rapidinho, só um momento aí. Ó, nem você nem nós eu posso olhar. Entendeu? Fazer a obra aqui não pode nem você nem nós, mas só nós podemos fazer, porque o rei Ciro nos orientou para a gente fazer o trabalho. Aí eles aí começaram, entendeu? Mas eles queriam se misturar. Tu observe, ele queria se misturar para trabalhar. Hoje ele quer se misturar para pegar na mão, entendeu? Para ter uma convivência, para morar junto, para conviver entre famílias. Mas aí o povo não está orando, entendeu, minha irmã? O povo não está orando como Deus quer que ore, aí não está se santificando, aí a carne fala mais forte. E se a carne fala mais forte, não tem pastor, não tem ninguém, o eu dessa pessoa vai prevalecer. E isso aconteceu, Esdras capítulo 9, isso aconteceu, veja comigo. Deus grande. Versículo 3, é muito forte esse versículo. Esdras capítulo 9, versículo 3. Veja, e ouvindo eu tal coisa, isso é Esdras, rasguei as minhas vestes. Lição 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Muito forte essa lição, meu amigo. E tem mais. Ela tem uma visão assim muito boa, certo? Automaticamente falando, eu acredito que ela vai ser liderada, ela vai ser destrinchada no Brasil, no seu costume, nos domingos, ao domingo, e no dia 16, agora domingo, que Deus use fortemente os professores. Eu creio que o que tem que se falar, tem que se falar. Não temos que hoje, nós temos que ter cuidado hoje, na verdade, de se misturar. E essa lição vai falar sobre vulgo. Na verdade, o que é vulgo? Vulgo é mistura. O povo que se misturou com o povo de Deus. E aí teve um problema grave. E essa lição aqui, ela já está abrindo a janela para as duas lições posteriores. Que é a lição, se eu não me engano, a número 8, 9, a número 11. Algumas dela vai falar acerca de casamentos que teve naquela época. É muito sério essa lição. E outra coisa, essa geração não está preparada para ouvir a verdade dessa lição. Essa geração nossa, nós não estamos preparados. É uma lição muito boa, mas o tempo que nós temos, vamos ter 1 hora de aula, né? A gente vai ler a lição em nome de Jesus. Esdras capítulo 2, versículo 59, 60, 61, 62, depois Esdras 4, versículo 2, 3, certo? Depois Esdras 6, verso 2, 3 e 4. Então, irmão, fique atento aí, né? Acompanhando a escola bíblica dominical. Glória a Deus. Vamos lá, Esdras 2, versículo 59. Olha só o que está escrito, meus irmãos. Também estes subiram até Milã, e tem Uzá, Querube, Adã e Arné. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Versículo 60.
filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Rodá, 652. E dos filhos de sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cartes, os filhos de Beziliai, que tomou mulher dos seus filhos de Beziliai, Gileadita, e que foi chamado o seu nome. Verso 62. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados dos sacerdotes. Chegaram-se a Zorobabel, e os chefes dos pais disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe edificamos desde o dia de Esom-Andom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Versículo 3. Porém, Zorobabel, Jesua e outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós, os dois, edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, Glória a Deus. como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Equmitá, no palácio que está na província de Mídia, se achou um rolo, que nele estava escrito um memorial que dizia assim, versículo 3: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereça sacrifício, e seu fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 covados e sua largura de 60 covados. com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará da casa do rei Graça a uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará da casa do rei. Quem diz amém? Amém. Meu Senhor, estamos agradecidos por tudo que o Senhor fez. Seja louvado o seu nome para sempre, o seu reino dura para sempre, sua palavra jamais terá fim. Fale conosco, Senhor, oriente-nos, e que possamos viver o que vamos ouvir. Em nome de Deus. Amém? Amém. Pode sentar, meus amigos. Eu quero parabenizar os irmãos que estão sendo eficientes no dominical. Essa ferramenta que nos prepara para os dias adversos, dias terríveis que virão. Os dias não serão dias bons. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu e nós venceremos também. É bem verdade que precisamos estar mais perto dele, mais perto do Senhor, seja lá chovendo, sol, verão, outono, inverno, primavera. Chegou a hora da igreja ser igreja. Não é que ela nunca foi igreja, ela é sempre a igreja eleita. Como diz a lição anterior que a gente fechou, a igreja eleita, tá certo? Logo, nós subentendemos que Deus está voltando. Quem tem essa esperança, purifique a si mesmo como também é puro. Queridos, essa lição 7, ela nos chama a atenção bastante. Confesso a vocês que a base do cristianismo está, podemos dizer, uma das bases do cristianismo está num tema como esse aqui. Você vê aí na figura, está aí a Bíblia Sagrada, e tem um grupo ao redor da Bíblia, como se dissesse assim: nós estamos todos focados na lei do Senhor, nós não vamos se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E é se segurar nas mãos aí, como dissesse assim: você não vai cair, você não vai se misturar, você não vai pecar, você vai ficar firme, e eu também. Essa figura que nós vimos na lição, que nós estamos exatamente, que nós estaremos exatamente elaborando nesta noite. E a gente vai perceber que essa lição vai falar
acerca de um povo de Deus. Lógico, esse povo é o povo de Israel. Deus sempre quis que seu povo, Deus sempre quis e sempre quer que o seu povo estejam sempre separados. Eu não quero sua igreja em dois pensamentos. Pastor, quem é a igreja? A igreja somos nós. Nós, evangélicos, cada cabeça aqui é diferenciada uma da outra. Cada um de nós devemos se apartar do mal. É um dever meu, crente. O verdadeiro crente, ele se afasta do mal. A Bíblia diz que afastar do mal é a inteligência. Então, a pessoa que se afasta do mal, ele não é o covarde, ele é o inteligente. E essa palavra não se dá somente ao crente que carrega a Bíblia, embora o crente tenha levado em consideração a questão física e espiritual, mas a gente leva a pauta universalmente. Se todos universalmente, homens, mulheres, levando em consideração a criança, adolescentes, jovens, se desviar do mal, nós não teria um país violento que nós estamos convivendo, que não é só uma doença que está matando, é a violência também. Então Deus chama atenção para o crente se separar. É um dever meu. Se nós como igreja, a igreja é uma só, tá? Para todo esse grupo aqui, esse grupo abençoado que está aqui agora, é um povo só. Veja aí, é um povo só. Só que esse povo tem um guia. Não pense que a igreja tem um dono. O presidente da igreja é o dono. O irmão ali que está na portaria é o dono. A irmã, a dirigente de oração é a dona da igreja, ela que manda em tudo. Não é isso. Quem é o dono letivo atual? Foi ele que morreu na cruz por nós. A igreja é dele. O apóstolo Paulo ainda diz mais, que ele é a cabeça da igreja. Então, se ele é a cabeça, quem na verdade é ele? Para a gente entender essa lição, que tem muita coisa para se falar e não dá para se falar em uma hora. Para nós entender a lição, a gente precisa entender quem é o dono da igreja, que está dizendo que ele quer que se desvie do mal. Quem é ele? Ele é o Yeshua Aramachia, o Zanat Zeret. Ele é o Urianda Lamanaia. Glória a Deus. Cassurianda. Ele é o verbo vivo de Deus. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Não, você não deu glória porque você acha que não entendeu ainda. Glória a Deus. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, sobre ele, para ele, são todas as coisas. Aleluia. Se a gente vê aqui em Levítico capítulo 11, versículo 44, vamos ver quem é ele na verdade. Depois a gente voltar lendo a lição, já explicando. Levítico 11, deixa eu ver aqui, versículo 44. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contamineis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Verso 45, Levítico 11, 45. Porque eu sou o Senhor, Deus, que vos faço subir da terra do Egito, para que seja o vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Pois bem, então, quem é ele? Ele é santo. Aleluia. Glória para Jesus. Aleluia. E ele está chamando aqueles que ele tirou do Egito. Alguém aqui ele tirou do Egito? Aleluia. Ele nos tirou do Egito e ele exige que esse povo seja santo.
Claro, é lógico. Se eu tenho minha cabeça, quem é que governa o meu corpo? Pelo amor de Deus, meu amigo. Minha cabeça disser assim, levante a mão aqui, ó. Estou fazendo isso aqui porque minha cabeça está pedindo. Minha mente está pedindo. A igreja. Quem manda na igreja é Jesus. Jesus que diz como é que a igreja deve fazer. Ele está dizendo, se desvisse do mal. Glória a Deus, aleluia. É um papel. E outra coisa. O povo de Israel saiu lá da Babilônia. Estavam presos 70 anos. A gente já aprendeu sobre isso. Ciro dá a liberdade para o povo voltar. O povo vai para todo mundo para casa. Aí Deus permite que os vizinhos, quem eram os vizinhos? Nós vamos ver na lição aqui, são uma mistura de um povo. Vários povos morando em uma terra. E aí começou a se levantar, a trazer medo para o povo de Deus. O povo de Deus se desperta, porque tem gente que só acorda depois que, ou melhor, só fecha a porta depois que é. Que brasileiro tem essa mania. Só acorda depois que o leite derrama. Meu Deus, é agora que vou buscar Deus. Porque tem muita gente assim. E aí, por incrível que pareça, eles foram lá. Resumindo, fizeram o trabalho, construíram o templo e se acomodaram. Porque a natureza Deus levanta Neemias, vai lá, faz o processo, lição anterior, o povo termina de fazer. A linguagem leva 7 anos, Neemias faz o trabalho, mas fica 12 anos lá. 12 anos. Esdras fica 13. Se você calcular 12 com 13, dá 25 anos. Só liderança abençoada. E não foi fácil para essa liderança. Não será fácil se não foi fácil para essa liderança lá. Imagine hoje que Jesus está às portas. Não será fácil não. Pai, não está sendo fácil para você. Mamãe, não está sendo fácil para a esposa. Também não está sendo fácil para as senhoritas. Ô esposo abençoado, varão, como eu aqui, não está sendo fácil para nós. Mas a gente não pode deixar o cajado no chão. Nós temos que seguir a lei. Aqui você viu aí a figura. A lei de Deus está na sua mão. Aí, o povo achou por bem, esses 25 anos, quando Esdras foi ver, o povo estava corrompido. Vamos ler a lição, meus irmãos, e nós vamos ver se a gente consegue chegar no tópico 2, para a gente entender simultaneamente esta lição. Tradução da lição. Nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém. Depois dos anos de cativeiro de Babilônia, eles viveram espalhados pelos vastos territórios daquele reino. E agora irão viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Ou seja, nós sabemos que os samaritanos, certo? Convivendo naquela região lá, presta atenção para você aprender. Convivendo naquela região, estavam lá, e vocês observaram que quando eles começaram a construir o templo, eles acharam por bem a se apresentar também para ajudar. Mas eles se apresentam porque vocês lembram que eles passaram a adorar a Deus, ou melhor, a prestar culto a Deus por causa dos leões. Quem lembra? Tá? Lições anteriores aí, é interessante a gente refazer essa pauta para os irmãos lembrar. Os leões soldavam, né, os leões famintos, matavam muitos, e aí eles pensaram que aquilo ali era um castigo de Deus. E aí eles começaram a adorar a Deus. Porém, eles não largaram os seus deuses. Ele queria ajudar a construção. Zorobabel e Jesua, certo? O governador daquela época barrou e disse: não, nem você nem nós podemos edificar esse templo. Nós não podemos nos misturar.
educadamente Jesua orienta aquele povo e diz, não, o que tem que fazer é esse trabalho aí, como o rei Ciro mandou a gente fazer. Ele não mandou se misturar, não chamar ninguém. Então ele soube usar os termos originais para calar a boca do inimigo. Só se cala a boca do inimigo com a lei, meu velho. Não queira lutar com a sua carne, não. Nós só venceremos a batalha com o poder da palavra de Deus. É os chamados, aqueles que têm os prescritos, é isso? Os requisitos de Deus na sua vida. É aqueles que estão marcados por Deus. Nós vamos ver isso lá na frente. Toca primeiro. Somente os judeus retornaram a Judá. Para uma pessoa se considerada apta para fazer parte do grupo, queria transferir-se para Jerusalém. Exigia-se que desse povo a sua linhagem, que provasse a ser realmente Israel. Na primeira triagem, foram excluídos o quê? Até alguns dos filhos sacerdotes cujo nome não foram achados nos escritos da genealogia foram rejeitados como imundos. Esdras capítulo 2. Os judeus mestiços, nascido de casamento misto durante o cativeiro de Babilônia, não foram parte do grupo de judeus que retornaram a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua essência puramente judaica faria parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu com o povo do mundo. Não pode haver comunhão das luz. A história de Israel registra uma amarga experiência neste sentido. Quando o israelita, libertado pela mão do Senhor, se preparava para ir a Canaã, um grande povo de mistura, não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi forte espiadora, murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz ou que leva a vida. Mateus 7,14. Não é lucro e sim grave prejuízo. Aquele que facilita a entrada e mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário é nascer de novo. Olhe para cá. Quer dizer, essa mistura que nós estamos vendo aqui, essa história de Israel registrada, essa mistura, Deus liberta o povo. Deus, você percebeu aí que Deus sempre exigiu a santidade. No livro de Esdras capítulo 9, versículo 2, versículo 1, está escrito assim: acabando pois essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes levitas não se têm separado do povo dessas terras, seguindo abominações dos cananeus, dos ateus, fariseus, jubuseus, amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Versículo 2, alguém lê? E tomaram das suas filhas para si, Sim. e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes magistrados foram os primeiros nessa escravização. Ok. Meus irmãos, olhem bem para mim aqui. Aqui a gente inicia uma das pautas importantes. Pauta. Quando Deus liberta o povo, Deus abre a porta, a cortina, Deus libertou o povo. Que o povo sai do Egito, sai também uma mistura de um povo. Talvez, acredito eu, que alguns egípcios daquela época, que estava estupefato com a convivência, vivendo com o faraó. A coisa anda. Porém,
Essa mistura de povo sempre existiu nos nossos ancestrais. Quando Deus destruiu o mundo com água, ficaram dentro da arca 7 a 8 pessoas, 7, convivendo com Noé e sua família. Mas quando o dilúvio acaba, quando a água baixa, as filhas acharam por bem embebedar o seu pai, e ali nasce os amorreus, os cananeus, os jebuseus, os fariseus. Então, a gente não pode impedir que as pessoas entrem ou saiam de um ambiente consagrado a Deus. Vamos dar um exemplo. O cristão, ele tem que ser separado, sim. O crente tem que ser separado aonde ele for. O crente que vive a santidade, ele é um crente separado. Um crente santo é diferente de um profano. Crente que é crente, ele mostra que ele é santo, não é só santo na hora do culto, ele é santo em tudo. E outra, a Bíblia diz que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Há uma diferença muito grande. Só que quando uma porta dessa é aberta para libertar, para que o povo seja liberto por Cristo, nós não podemos impedir a quem entra e quem sai de um ambiente consagrado, de um ambiente que nós cultuamos a Deus. Aqui entra uma pessoa profana, aqui ou qualquer outra instituição cristã, entrará pessoas de todos os níveis. Nós não podemos impedir de quem vai entrar e quem vai sair. Só que no momento que esta pessoa entra e sai, se ela sair transformada, ela precisa ter uma mudança na sua vida. Não pode se viver da mesma coisa, ou viver da mesma maneira. A viver-se separado do mundo não significa que você não deve falar com ninguém. Vou dar um exemplo. Você deve trabalhar com alguém que não é crente. A pergunta é, você vai abandonar o seu trabalho ou você vai trabalhar? Então você vai se misturar? Sim. Mas você não vai se contaminar. Você vai trabalhar com aquela pessoa vai dar palavrão e você vai dar glória a Deus, aleluia, você vai dar palavrão nenhum. Aquela pessoa xinga e você não xinga. Aquela pessoa é profana e você é santo. É uma mistura. Só que Esdras fez a parte dele como sacerdote, como líder. Esdras fez a parte dele como crente. Ele pregou, ele falou. Só que na proporção que ele chega, que ele vê o cenário, estava o povo de Israel misturado. Porque começa assim, começa conversando. Depois da conversa, eu vou ali com você. Se você for na cidade, eu vou mais você. Até aí tudo bem, meu amigo. Mas depois começa o namoro. Depois vai para o casamento. Depois tem filhos. É por isso que é incomum, é errado um crente namorar com ímpio. A luz não pode se misturar com as trevas. Olha só como essa lição está iniciando. A luz é luz, treva é treva. Ah, mas eu não vou ficar para a vovó. Você não vai ficar nem para a vovó e também não vai ficar com... Você não deve ficar nem para a vovó e também não deve ficar com Jesus voltar. E essa escolha hoje está sendo uma pressão para aqueles que talvez não sejam convertidos. Porque o crente que é convertido, ele espera no Senhor. Glória a Deus, aleluia. A carne dele está, é por isso que tem que jejuar, tem que orar, tem que consagrar, tem que buscar, tem que estar congregando sempre, que senão fica fraco. Aí o vulgo vai aparecendo, a mistura. Eu ia até trazer uma demonstração para fazer, mas não deu tempo. Pegar uma massa, misturar com a outra, aquela massa de modelar, é isso?
misturar aquela massa, e aí você vai ver, botar um verde e um branco. Você vai ver como é que vai ficar a cor. Crente é diferente do ímpio, o ímpio é diferente do crente. Quer ver uma coisa? Nós estamos utilizando essa máscara aqui, quando a gente usa uma máscara dessa, nessa pandemia que está vivendo, é para que o doente, quem está doente, não transmitir a doença para quem está são. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Presta atenção que a lição, ela está iniciando, está decolando. Então, a pessoa que está doente usa essa, tanto é que pede para todos, porque independente de quem está ou quem não está, ninguém pega. Então, você usa essa máscara para não contaminar. Fulano que está contaminado, ele usa a máscara para não me contaminar. Agora vamos fazer o contrário. Eu estou são, eu contamino ele? Eu consigo levar saúde para ele? Nunca. Eu estou bem. Essa pessoa que está do lado aqui com a máscara está doente. Ela está usando máscara, eu também estou, para não me contaminar. Para a doença dela, a contaminação passa, mas a saúde não. Você não está entendendo, não? Como o crente não pode se misturar, porque o que está errado vai passar para você. É mais fácil o errado lhe pegar do que você. Então o mal sempre tem uma participação. Por isso que o crente tem que se desviar do mal. Você ainda está na carne, meu filho. Você tem essa matéria ainda na sua vida. Você está salvo, entrou por essa porta, ele te salvou. Porém, nesse momento você tem que se desviar. É um dever. E o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e fez o quê? Me sentei aqui para não me desmaiar e não dar um infarto. Essa é a pior parte, de que aquele que ensina e alguém vem e destrói. É por isso que a igreja tem que manter a unidade. Todos têm que ser a favor do altar. Nós não podemos ser contra o altar. Temos que ser a favor da lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Nós não podemos ser um crente aqui lá fora, não sei. Tem que ser crente aonde for. Ser diferente. E aí está escrito lá em 1 Pedro, é isso? 1 Pedro, que vai falar acerca de um crente, que nós vivemos em a vida anterior, não podemos mais viver aquela vida de antigamente, nós temos que viver uma vida diferente. Glória a Deus. E aí o cidadão, quando viu isso aí, tomou um susto. Agora eu lhe pergunto, porque Neemias não estava mais lá, aí quando Esdras vem, que dá uma olhada, pensando que estava tudo arrumado, a casa estava uma bagunça. Como diz o ditado, opa, quando os gatos saem da casa, o rato passeia e faz a festa. Não tem liderança, o povo não quer mais usar a lei do Senhor, corrigir, não se pode falar muito em pecado não, contra o pecado não, senão o povo não congrega não, vai embora. Um dirigente, estou fazendo encerramento, um dirigente hoje, que prega a palavra de Deus, se ele não vigiar, ele se corrompe. Ele prega uma mistura aqui. Ele pula um versículo porque sabe que alguém ali está vivendo aquela vida ali, para não atingir aquela pessoa. Porque o povo também que não vigia, começa a dizer é para fulana, e não é nem para fulana, é para você que está aí apontando. É para Bertana, esse versículo aí que está falando para aquela irmã. Que a irmã, meu amigo, se é para a irmã ou não é, não interessa a ninguém. O que interessa é quem tem ouvido que ouça. Glória a Deus. Meu Deus. Então, essas coisas vai associando uma a outra. É uma situação muito divergente. E aí, cabe. É por isso, meus irmãos, que em um trabalho coletivo tem que se fazer um trabalho minucioso. Porque as misturas, aí você dá um ministério, uma igreja abençoada, fervorosa,
agrega muitas pessoas, ou vem pessoas de fora cultuar, aí daqui a pouco um cidadão vem, pá, quer congregar aqui, aí daqui a pouco você não conhece, ou até pregar, você cita alguém para pregar, a pessoa vem e prega aqui, você não sabe como está a vida, a pessoa tem outra tem uma esposa, mas tem um amante, a pessoa é uma atrapalhada, e você coloca no altar e não sabe. Acontece? Acontece em cada lugar. Porque a quantidade de pessoas que ainda que estão vivendo uma vida de mistura não está no coletivo. Não está no individual, está no coletivo. E que o Senhor possa nos abrir mais os nossos olhos e fazer com que nós possamos viver uma vida separada, ensinada por Deus, debaixo do sangue de Jesus. Fique de pé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não faça que nem Esdras. Não raspe sua barba, nesse caso. Não ranque, certo? Esteja vigilante, faça a sua parte como membro e como crente. O que nós devemos fazer é se desviar do mal. É um papel do evangélico, do cristão. Feche os seus olhos, nosso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que nós é que aprendemos a sua palavra. Meu Deus, nos livre do mal. Meu Pai, nos livre do vulgo. Há muitas pessoas, Senhor, que convivem na sua casa, Senhor, mas é uma questão de não é um evangelho pleno. Mudou agora, não é mais o evangélico, é o gospel, não é mais o louvor, é gospel, é discoteca, é festa mundana, profana. Deus, porque às vezes, meu Pai, muita gente se converteu, mas tem saudade do reggae, tem saudade da música, enfim, que não agrada ao Senhor, e muitas das vezes nós, Senhor, cantamos dentro da sua casa para que as pessoas venham se lembrar daquela música. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida. Por isso que muitas vezes não tem milagre, não tem, meu Pai, muitas curas. Não há, meu Pai, uma manifestação poderosa, como disse o Senhor a Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha. O Senhor falou isso para Moisés: manda o povo lavar as vestes, não se contaminar, não se misturar, porque amanhã eu vou descer e vou fazer grandes coisas. Faça isso conosco, Senhor. Não dá fácil, mas nós estamos aqui. Não dá fácil conviver com pessoas, às vezes dentro da nossa casa, que deixaram de ser, Senhor, servos, ou não é servo do Senhor, mas nós estamos de pé. Fica conosco, levando debaixo do teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba a bênção apostólica, meus irmãos. Domingo à noite estamos aqui às 18 horas, para a glória do Senhor, tá bom? Esteja, se puder, faça o jejum, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Amém? Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Quem pode dizer amém? Em minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Deus abençoe, meus irmãos.